Olha só, a gente percebe nos últimos anos que as mulheres elas têm ocupado mais espaços na esfera pública, na privada, né? 48% das empreendedoras do Brasil, dos empreendedores do Brasil são mulheres, na verdade são empreendedoras. Esse é um dado muito interessante do Sebrae. E aí, onde é que eu quero chegar com vocês agora? A gente fala no machismo, a gente fala um pouco do preconceito, de nós mulheres inclusive, porque eu acho que nós mulheres somos muito preconceituosas, principalmente a gente estava comentando no trânsito, né? A gente fala, tinha que ser mulher, e eu ainda grito, e loura? Então rola esses estresses e esses nossos preconceitos, né, bem sucintos. Mas nesse momento, assim, o que eu queria tratar com vocês é essa questão do homem, nesse novo momento que a mulher abraça tudo, né? Não só a família, a casa, mas as empresas, as instituições, o poder público, como a gente tem uma presidenta mulher, que tem uma postura rígida, mas ela também tem uma cara de mãe, né? De mãezona, né? Só que os homens, eles estão inseguros, a gente percebe isso. E ao mesmo tempo, eles ficam delegando para a gente tarefas que eram só deles, né? Inclusive, momentos de crise só sobra para a mulher, né? Esses momentos de resolver conflito, né? A mulher está até precisando daquele ombro amigo masculino e ele não, você resolve, você é capaz. Então, quer dizer, a gente é culpada disso também. Como é que vocês veem esse homem que está inseguro com essa mulher, nessa nova mulher? Eu acho interessante essa sua colocação, Mirla, porque, na verdade, nós mulheres, nós temos a capacidade de nos desdobrarmos, né? Nós temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, da outra, né? E isso nos permite gerenciar conflitos, sim. Esse papel, inclusive, que os homens esperam que hoje, né, colocam para que nós possamos administrar os conflitos entre os filhos, muitas vezes alguma situação mais delicada que esteja sendo vivenciada na família, porque nós temos essa capacidade de compreender melhor, né? Agora, concordo com você. Eu acho que esse momento que nós vivemos é um momento em que o empoderamento da mulher coloca o homem numa situação de insegurança em determinadas situações. Isso é bastante visível e a gente pode constatar nas situações, nos relacionamentos, não só conjugais, mas outras formas também de relacionamento, né? De colegas, de trabalho com os quais nós dividimos os espaços de poder. Isso gera esse empoderamento da mulher, e esse empoderamento ele é muito recente, né? Você vê que nós, até pouco tempo, até 1932, nós sequer tínhamos direito a voto. Quer dizer, há 80 anos somente que nós conquistamos esse direito de votar e de sermos votadas, né, de 1932 para cá. Quer dizer, essa situação é toda muito nova. Ela está, na verdade, a sociedade está ainda passando por esse processo de transformação, de uma nova leitura de papéis, né, dos papéis femininos, dos papéis masculinos. Não é isso, Márcia? E acho que, na verdade, assim, isso foi acontecendo muito naturalmente, mas hoje o homem percebe que ele tem uma mulher plena, tão capaz quanto ele, e ele tem que realmente também saber lidar, ajudar mais, saber que ele vai ter que dividir mais. Porque ele é cobrado. Ele é cobrado também. Ele é cobrado. E diz que o século XXI, né, que nós estamos vivendo, é um século feminino. Ele traz uma feminilidade maior, porque existe uma sociedade mais complexa. Hoje, o que acontece na Europa interfere na nossa vida aqui no Acre, e lá em Marechal Thaumaturgo vai interferir também. Então, como é que nessa geração que sabe, tem um contingente maior de pessoas, tem uma desigualdade ainda muito grande no mundo, como é que essa mulher entra em todos os níveis, a mulher está ocupando todos os espaços, e o homem tem que aprender a lidar com isso. E isso provoca uma mudança, né? A gente vê que as gerações hoje, elas já são muito mais entrosadas, né, nos papéis, até sexualmente papéis, falando, né? Sabe, as novas famílias, as famílias que são constituídas não mais tradicionalmente homem e mulher. Então você está numa sociedade diversa. Como é que o homem
tem que se reposicionar, né, nessa sociedade e nesses papéis, ajudando, contribuindo e tendo a consciência de que juntos se faz melhor, né? E a mulher, ela é zelosa, ela quer a sua família unida, ela tem essa coisa do cuidado, do aconchego, do agrupar. E acho que o homem está tendo que rever seus conceitos. Olha, no ano que eu nasci, em 1970, Margaret Thatcher assume como primeira-ministra da Inglaterra. E ela ficou 11 anos no poder. E os cinemas do mundo inteiro retratam, através do trabalho brilhante da nossa querida Meryl Streep, que bom, tá vendo? Meryl Streep, a história de Margaret Thatcher. Mas toda a narrativa do filme está em torno do valeu a pena. E é muito interessante isso porque ela teve que, naquela geração, que era uma geração ainda bem diferente dessa nossa, ela teve que se tornar muito rígida, a postura incisiva para se fazer respeitar. Vocês se pegam em situações que vocês têm que ser muito firmes, arregalar aquele olho grande e dizer assim, tem que ser feito, né? Meio Dilma Rousseff, né? Porque para se fazer respeitar? Tem. Sinceramente, a gente vivencia, assim. Eu, particularmente, vivencio situações, inclusive minhas assessorias, né? Você se transforma. Você fica uma outra pessoa. Mas tem determinados momentos que são necessários, né? Ter o pulso forte, né? E, assim, eu só queria lembrar, falando na Margaret Thatcher, que, assim, nós... trazendo para o Brasil, nós mulheres, somos 52% do eleitorado brasileiro. Representamos 42% do mercado de trabalho. Entretanto, nós, no Brasil, a nossa representação política, ela é muito acanhada ainda, muito. Nós temos na Câmara dos Deputados 9% da participação das mulheres. No Senado, 12%. Então, assim, isso é uma situação que nos leva para uma reflexão. Quando você diz, será que valeu a pena a postura, o pulso de ferro, como a gente chamava, né, da Margareth? Eu creio que são situações... Nós temos até um relato que eu queria que a Marlúcia colocasse, que é o perfil da Margaret Thatcher, aquele outro perfil dela, de quando ela chegava ao marido. Como é, Marlúcia? Quando ela chegava em casa, ela tirava o sapato do marido, para se revelar mulher, né? Deixar o lado de durona na rua e ser mulher, ser feminina em casa. Ser apenas a Margaret. Ser apenas a Dona Margaret. Mas naquele tempo, eu acho que a mulher, qualquer situação que ela assumisse, ela tinha que ter o pulso forte, né? Teve um tempo que a mulher, ela tinha que usar o blazer com ombreira, porque ela tinha que mostrar que ela era mais masculina mesmo. Né? Hoje em dia não, ela pode trabalhar de alça e ela tem o mesmo respeito do que aquela mulher de ombreira. Então acho que era outro tempo. Hoje, talvez, em algumas situações, até se voltar a ter, a Inglaterra ter uma primeira-ministra, talvez não precisa ser alguém com pulso tão forte, mas alguém com um olhar mais feminino e que diga, olha, hoje a Inglaterra precisa cuidar das questões ambientais, como faz o príncipe Charles. Ele hoje se dedica às questões ambientais do mundo, né? A falar das questões ambientais. Então, não é mais um momento de guerra, como ela também viveu momentos de guerra, né? Momentos de crise. De crises, Hoje a crise é outra, né? É isso mesmo, né? Ela reproduziu um modelo masculino de poder. Ela assumiu aquele modelo masculino. Daquele jeito, ela não seria realmente respeitada. E que acho que hoje tem uma transição. Mesmo às vezes a mulher tendo que ter uma postura mais masculinizada no poder, não acho que não é nem no poder, mas na esfera de decisão, acho que isso já mudou muito, né? Porque quando você está diante da responsabilidade de decidir, e você tem um objetivo muito claro, você tem um coletivo para atender, você sabe que não vai dar para todo mundo. Quer dizer, a gente está o tempo todo
principalmente acho que hoje o gestor público, o tempo todo ele está fazendo opções. Ele tem uma responsabilidade, ele foi eleito para desenvolver um programa e ele tem sempre que estar tomando a melhor decisão com várias informações que ele tem. Então é claro que ser firme não significa ser autoritário, não significa desrespeitar as pessoas, mas mostrar por que você não pode atender aquele pedido, porque tem toda uma outra situação que você precisa atender. Acho que isso é fundamental. É você ter ética naquilo que você faz, é você respeitar as pessoas, é você conseguir conversar e mostrar a razão da sua decisão. É claro que insatisfação ela vai ocorrer, porque ninguém gosta de se ver contrariado e principalmente quem também tem uma série de responsabilidades a cumprir. Mas acho que hoje em dia, por todo esse avanço que a Marlúcia colocou, que a Concita colocou aqui, a mulher consegue já ser mais, já ter a sua natureza feminina mais bem posicionada, mais tranquila na forma do exercício da instância decisória. Eu diria que é feminilizar, a mulher consegue feminilizar a esfera de poder. Eu diria isso. Fantástico. E assim, as decisões elas não são tomadas só numa esfera do poder. Todas as decisões elas podem ser tomadas por uma esfera, mas ela é vigiada por outras esferas de poderes. Então não adianta um homem falar tem que ser assim, que vem a promotora de justiça e diz, olha, toma cuidado, porque não é assim. Nós temos as leis, as regras, os controles, né? Você hoje está tendo que cada vez mais agir com transparência, mostrar mostrar os porquês das decisões, os porquês do não atendimento. Isso, e aí as decisões são tomadas por um conjunto de situações, né? E sempre tendo um objetivo posto, né? Porque eu acho que naquele momento ela precisava fazer isso, né? Ela foi uma das precursoras e hoje nós temos até um agradecimento a fazer, porque hoje você não precisa mais adotar essa postura, né? Porque hoje nós já conquistamos cada vez mais o nosso espaço. E, assim, e ter esse lado, tanto o racional como o emocional, eu acho que isso ajuda muito você numa esfera de poder, né? Porque por mais às vezes que você tome uma postura racional, que você tenha que se posicionar mesmo ali, fazer valer a sua decisão, mas eu tenho certeza que o seu lado emocional também está presente ali, né, e que a mulher consegue fazer essas duas coisas. Eu trabalhei com o Dr. Sam e ele dizia assim, olha, Kátia, ainda bem que eu tenho duas procuradoras adjuntas ao meu lado, porque eu sou muito racional e vocês conseguem me convencer o lado emocional e eu doso, né, e as coisas saem